Pessoal, agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, a parte sobre o Novo Testamento, onde a gente vai ter o diabo mais uma vez no Novo Testamento. Aí vocês vão me dizer, quero ver, não tem no judaísmo até teve como dizer lá que não existe diabo, mas no Novo Testamento não vai ter como dizer que não tem diabo. Então vamos lá. Primeiras explicações. Eu acho que depois, agora não, né? Não vou falar sobre agora, né? Depois, mais para frente, quando chegar mais para frente e nos versos de Mateus, fazer vídeos ou conforme for avançando na leitura do Novo Testamento, fazer vídeos sobre um vídeo falando sobre essas coisas, tá bom? Agora a gente vai para falar sobre a questão do diabo no Novo Testamento. Você tem que entender que o Jesus vivia no contexto judaico, ou seja, ele vivia debaixo de crenças judaicas, o povo tinha crenças judaicas e o povo daquele tempo era um povo limitado, acreditava que doenças eram possessões demoníacas, que pessoas entristecidas estavam sob influência, entristecidas demais estavam sob influências de espíritos malignos ou demônios, entendeu? Como a gente vê o endemoniado gadareno, como a gente vê aquele menino que o pai dele coloca o menino de frente para os discípulos tirarem o espírito daquele menino e eles não conseguem. O demônio, expulsar o demônio, Jesus vai e expulsa. Aquilo era uma doença, que hoje a gente já entende que era uma epilepsia, e vários outros demônios por aqui no Novo Testamento. Tanto o demônio no Novo, o espírito, era na maioria das vezes doenças mentais, e Jesus Cristo não ia parar para explicar para um povo que não ia entender bolhufas nenhuma e ia dizer que ele era louco, como já diziam. E porque ele tinha que fazer esses sinais, né? Como dizia João. Aí você vai dizer, tá bom, o demônio o demônio é doença, mas e o diabo? Bom, primeiramente, para se entender a questão do diabo, a gente vai pegar de primeira vez que ele aparece no Novo Testamento, que é Mateus capítulo 4, verso 1, onde vai dizer que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra diabo aqui, você vai ver aí que ela tem os mesmos significados da palavra Satanás do Velho Testamento, adversário, tal. E você pode entender isso como o mal humano, a carnalidade humana. Jesus Cristo, nesse momento, era um homem, era Deus em carne, ele estava sujeito às paixões da carne humana, às dores, às aflições. Agora a gente vai para Marcos capítulo 1, verso 13, onde diz: ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Mais uma vez, essa palavrinha que significa adversário foi tirada, que é o mesmo significado do adversário do Velho Testamento. E agora a gente vai para Lucas capítulo 4. Verso 2, Lucas capítulo 4, verso 2, onde diz: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminando aqueles dias, teve fome. Ou seja, Jesus aqui tendo um encontro com o diabo. Aí o diabo vai tentar Jesus. Aí vai vir Tiago e vai dizer que Deus não tenta ninguém e todos são tentados por sua carne.
pelos seus próprios desejos, sua carne. E vai vir Paulo e vai dizer que aquele que é contra quem conspira contra o espírito é a carne e o espírito conspira contra a carne, ou seja, um vai contra o outro, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Paulo não diz que é o diabo. E Tiago também diz que a tentação no homem não é o diabo. Por que a de Jesus seria? Bom, sobre as tentações de Jesus eu vou falar mais no próximo vídeo, que é sobre essa parte. Por isso que estou fazendo esses vídeos sobre Satanás e diabo. Agora a gente vai para 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, verso 11, onde diz: da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Você vai ver aqui que essa palavrinha que eu selecionei que foi usada para traduzir a palavra maldizentes, aquela parte que Tiago ou que Paulo diz para as mulheres não serem maldizentes. E é a palavra que nos versos de Mateus, Marcos e Lucas equivale a diabo e Satanás aqui, como você vai ver agora também. Tá vendo? É a mesma palavra e você vai ver no dicionário agora o significado dela. Aí a gente vai para Tito 2, verso 3, onde diz: as mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Aí você vai ver aqui também que é a mesma palavra do verso de Timóteo e é a mesma palavra dos versos de Mateus, Marcos e Lucas, onde está dizendo que elas não podem ser maldizentes. Como eu disse, no Novo Testamento já muda um pouquinho do Velho, porque diabo é caluniador, é maldizente, é o inimigo, é o adversário pessoal das pessoas, não, ou do espírito, mas como quando se referencia à carne. Quando você está falando que a carne é inimiga do espírito, ela é o diabo do espírito. Ou seja, todo diabo é um inimigo. Quando todo diabo ou todo Satanás é um inimigo. Quando você se opõe a outra pessoa ou fala mal de outra pessoa, você está sendo um diabo, está sendo um Satanás, segundo a escrita grega. Tá bom? Eu só trago os fatos aqui, tá bom? E depois a gente vê essa questão do demônio, tá bom? Como eu disse, quando você vê quando a questão de caluniar, quem calunia está sendo um Satanás, está sendo um diabo. Quem se opõe a outra pessoa está sendo o diabo. Ou seja, quem se opor a minha fala agora é um diabo, um Satanás, tá bom? Para mim, eu sou por essa pessoa porque eu estou indo contra a opinião dela, tá bom? Esse é o entendimento no Novo Testamento. Também não existe diabo. Sempre que eles falarem diabo, Satanás, é a tradução que não levou em conta a cultura. O tradutor não levou em conta a cultura daquele tempo, os fatos culturais. E também quando eles querem falar de alguém, mas de forma escondida, para não dar na cara, porque era perigoso. Como se usa em Apocalipse para se falar dos governantes daquele tempo. Essa foi a segunda parte, a finalizadora de tudo isso. Eu espero que você tenha entendido tanto o primeiro vídeo quanto esse segundo vídeo agora. Esse vídeo foi mais curto, porque é menos material no Novo Testamento.
E também o vídeo anterior já foi longo, então esse vídeo aqui seria algo bem mais difícil também. Eu quero te agradecer por ter assistido até aqui, ter assistido a primeira parte e a segunda. Se você não assistiu a primeira, assista, porque é importante para se entender. Espero que você tenha prestado muita atenção, porque esse é um ponto que pesa muito. Tem doutrina por aí que diz que se você não acreditar em Satanás, isso é uma obra de Satanás. Gente, isso aí é besteira. Não caia nessa de que se Satanás não quer sua devoção, ele quer que você não acredite nele porque facilita para ele. Não, gente, não facilita para ele, porque você tem que entender que o seu inimigo é a sua carne. O seu Satanás é a sua carne, o seu Satanás é você mesmo. Não tem um ser cósmico, inimigo de Deus e da humanidade e dos planos divinos. Não existe. O inimigo do plano divino é o próprio ser humano. Tá bom? Ou dizer que como é mesmo? Eu já ouvi relatos de pessoas que ouviram outras dizer que já que Satanás não existe, não preciso acreditar em Deus também não. Como que a crença em Cristo, em Deus, ela é baseada na crença, se não tiver um inimigo de Deus, Deus não existe. Não, Deus é único. Deus é único, onipotente, onisciente, onipresente. Tá bom? Não tem essa coisa de inimigo de Deus. Isso não existe. Existe o nosso inimigo, que somos nós mesmos. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido esse vídeo. Então, espero que você... Se você não entendeu, veja a primeira vez, veja a segunda, pesquise também. Não pesquise só em pessoas que têm a mesma opinião que você. Pesquise em opiniões diferentes, ouça pessoas diferentes de outros pontos de vista, do meu ponto de vista. Para entendimento disso, eu indico você procurar o pastor Berloffa também, que ele vai lhe dar uma luz maior sobre isso, tá bom? E tantos outros que tem por aí, tá bom? Eu quero lhe desejar tudo de bom, que você possa compreender esse vídeo como uma coisa mais de alerta para você ficar mais alerta com o seu real inimigo. Eu agradeço a todos os inscritos do canal e desejo uma boa semana, um bom fim de semana a todos vocês. Que Deus vos abençoe.